no Alerta Geral. Bate-papo político com jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Os números do IBGE que mostram a nova realidade populacional brasileira, com queda no número de habitantes de alguns municípios, registro de queda que pode ter reflexo também na arrecadação do Fundo de Participação dos Municípios, FPM. Quem chega agora com as informações sobre os últimos dados do censo do IBGE realizado em 2022 e divulgados nessa quarta-feira é o repórter Carlos Alberto. Os números do censo do IBGE de 2022, apresentados nessa quarta-feira, mostram que a população brasileira está encolhendo, embora o contingente populacional tenha alcançado 203.062.512 habitantes. 12 milhões a mais em relação a 2010, quando foi realizado o último levantamento. Éramos, naquele ano, 190.099.755 habitantes. O Ceará é o 8º estado mais populoso do Brasil, ficando agora com 8.791.688 habitantes. Um crescimento de 4,02% se comparado com os dados de 2010. O censo demográfico de 2022 registra ainda a menor taxa de crescimento populacional desde o início, em 1872, das pesquisas demográficas no país. O encolhimento no número de pessoas atinge centenas de cidades brasileiras. Um fenômeno que, segundo o IBGE, pode ser atribuído à pandemia da Covid-19, à epidemia de Zika e à migração global. Há também outro aspecto que pode ter contribuído para o crescimento demográfico mais lento: a recusa de respostas aos questionários em 1 milhão de domicílios. Embora tenha um crescimento de 4% no número de moradores, o Ceará registra, ao mesmo tempo, perda de habitantes em muitas cidades, como, por exemplo, Fortaleza, que perdeu 31.034 moradores. Com a redação do Ceará Agora, Carlos Alberto. Outras cidades do Ceará também tiveram queda no número de habitantes e isso pode ter um impacto na área do Fundo de Participação dos Municípios, FPM. Sobre esse assunto a gente traz agora no Jornal Alerta Geral a participação do ex-prefeito, do ex-presidente da Associação dos Prefeitos do Ceará, hoje consultor da área econômica da APRESE, Irineu Carvalho. Irineu Carvalho, seja bem-vindo ao Jornal Alerta Geral. Qual o impacto desses números do IBGE nos cofres das prefeituras brasileiras, nos cofres dos municípios cearenses, a médio e longo prazo? Bom dia. Bom dia, Luzenor, bom dia, Beto, bom dia aos ouvintes do Alerta Geral. Na verdade, o censo que sai agora, ele veio um pouco melhor do que aquilo que a prévia que tinha saído alguns meses atrás. Nós vamos ter como queda nos municípios, 2 municípios que perderiam 0,4 no coeficiente de FPM. Isso significa, cada 0,2 significa mais ou menos 4 milhões por ano, né? Então, o município que perde 0,4, ele está perdendo por ano, perderia por ano 8 milhões de reais. Então, nós temos 2 municípios nessa situação, um dos quais é um município pequeno, né, que é Catarina, ele perderia 1/3 da arrecadação de FPM. E temos 20 municípios que perdem o 0,2. O 0,2 é o equivalente a 4 milhões de reais por ano, né? Temos 148 municípios que não perdem nada, ficam no coeficiente que estão. Temos 11 municípios que ganham 0,2 por ano, né? Seria 4 milhões de reais por ano, e 2 municípios que ganham 0,4, né? Que seria mais ou menos 8 milhões de FPM por ano, que seria Eusébio e Itaitinga, né? Agora, o ganho, quem ganha, a implantação é imediata, né? Ou seja, saiu o resultado agora, a partir de julho já receberia. E quem perde é a partir de 2024. Só que existe uma lei complementar, um projeto de lei complementar,
já aprovado, só falta ser sancionado, deve ser sancionado, já que saiu o censo, deve ser sancionado de hoje para amanhã, alguma coisa desse tipo, que para quem vai perder, essa perda será diluída em 10 anos, ou seja, quem está perdendo 0,2, não vai perder os 4 milhões já de cara por ano, vai perder 10% disso, que seria, no caso, 400 mil no ano, né? Então, no segundo ano, perderia 20% dessa perda, que seria, no caso, 800 mil por ano. E assim até completar a perda total, né? Então, esse projeto de lei que é aprovado, que só falta sancionar, que é o 139/2022, do deputado Efraim Filho, ele só falta ser sancionado pela Presidência da República. Irineu, você nos traz, em princípio, uma série de números que nos proporcionam aqui a elaboração de muitos questionamentos e muitas perguntas, mas eu quero antecipar para você e também para os nossos ouvintes que a informação saiu na madrugada. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou, no mesmo dia da publicação dos dados do censo do IBGE, ou seja, nessa quarta-feira, com notícia que veio já no finalzinho da noite, a lei que evita a redução dos recursos do Fundo de Participação dos Municípios, FPM, que tiveram queda no número de habitantes. O texto publicado na edição dessa quarta-feira no Diário Oficial da União estabelece uma transição de 10 anos para os municípios que registraram redução populacional serem enquadrados ou reenquadrados em índice de distribuição de recursos do FPM. Essa lei, Irineu, foi sancionada sem vetos pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Daqui a pouco você vai esmiuçar mais como é que vai ser essa redução do FPM para os municípios que perderam população. Você nos trouxe a informação que os municípios que tiveram um aumento no número de habitantes já são beneficiados de imediato, ou seja, Itaitinga e Eusébio estão entre as cidades do Ceará que mais ganharão FPM, uma média de 8 milhões de reais por ano. Agora, quanto aos 2 municípios que perdem FPM, além de Catarina, José Irineu, qual é o outro município que também vai perder esse volume de 4 milhões ou 8 milhões de reais por ano? Luzino, seria o município Maranguape, certo? Maranguape são os 2 únicos, Caridade e Maranguape. A perda para Caridade é muito forte porque ele perde 1/3 da arrecadação, né? Ele sai de 1,2 para 0,8. Já para Maranguape, já é um município bem maior, com coeficiente bem maior, então essa perda não tem o mesmo significado que teria para Catarina. Nesse caso, só repetindo, Catarina, na região dos Inhamuns, perde quanto de FPM por ano? Seria, no caso, 8 milhões, mas só que agora será diluído, né, em função da lei já sancionada, como você trouxe a informação. Essa redução a partir de 2024? A partir de 2024, já em 2024 eu perderia algo como 800 mil reais no ano, né, nos 12 meses. Ou Irineu, seja, e você pode nos trazer nesse momento a relação dos 11 municípios do Ceará que terão mais receita de FPM, além de Itaitinga e Eusébio, quais as outras cidades que entram nessa lista? Eu posso informar aqui, se me der, deixa eu abrir aqui o computador, mas é quase imediato, viu? Você acessa esses números, eu converso aqui com o jornalista Beto Almeida, que está ao meu lado no jornal Alerta Geral, e o consultor econômico da Associação dos Prefeitos do Ceará, Irineu Carvalho, que nesse momento conversa conosco no jornal Alerta Geral. Jornalista Beto Almeida nos traz aí números que mostram a realidade mudando para os cofres das prefeituras de Catarina e Maranguape. Catarina, o município que perdeu a metade do número de habitantes, de acordo com o IBGE, e vai perder a partir de 2024 uma média de 800 mil reais por ano. Um baque significativo para uma população, para um município pequeno como Catarina.
Quando muda os coeficientes, os coeficientes mudam para baixo, como se diz, como o Irineu já colocou aí, isso é ruim, claro, porque tem perda, né, para os municípios. E, logicamente, que o lado positivo é que agora, com essa lei que você acaba de antecipar, que foi sancionada na sua integralidade pelo presidente Lula, ela acaba trazendo um alívio para os gestores, que estavam, sim, preocupados com as possíveis mudanças nessa legislação, que poderia, inclusive, trazer um comprometimento fiscal para os municípios. O prazo, inclusive, dessa transição não é um prazo qualquer, é um prazo longo, de 10 anos. Quer dizer, ao longo de 10 anos, estas perdas serão diluídas para que os municípios não entrem num colapso financeiro, não tem um problema, principalmente os pequenos, porque a gente sabe, Luciano, que os municípios maiores, se você pegar mesmo Maranguape, que tem uma perda significativa já citada pelo Irineu, mas Maranguape é um município que está aí, tem uma certa força de arrecadação própria, tem um polo industrial, tem alguma coisa, por exemplo, na área de arrecadação de impostos, de tributos próprios. Agora, os municípios pequenos, como Catarina, por exemplo, aí sim, esse baque ainda é muito maior. Por isso que essa lei realmente é interessante. Nós estamos no Jornal Alerta Geral conversando com o consultor econômico da Associação dos Prefeitos do Ceará, Irineu Carvalho, José Irineu Carvalho. Irineu, nós vamos fazer um intervalo de 1 minuto e eu quero que você, se possível, permaneça conosco, porque tem outras implicações para os municípios do Ceará, porque quando cai o número de habitantes, Beto Almeida, tem implicação nos repasses de verbas das áreas da saúde, da educação, da assistência social, e assim, nesse contexto, os municípios podem ganhar ou perder dinheiro. Em 1 minuto a gente volta nesta conversa com o consultor econômico da APRESS, Irineu Carvalho. O Ceará, Brasil e mundo ligados no jornal Alerta Geral. Alerta Geral.